História da construção da capital nacional de Brasília, que começou em 1956 e terminou em 1960. Vamos conversar com seu Jorge Brauna, com 82 anos de idade. Um operário que trabalhou de ajudante e se classificou a carpinteiro. Ele vai nos contar muitas histórias que aconteciam naquela época. Olá pessoal, eu me chamo Osmar Moraes. Dessa vez a produtora Visa vai mostrar uma história de um senhor que mora aqui no povoado Lagoa Redonda, município de Porto da Folha, Sergipe. Seu Jorge Brauna trabalhou na construção civil lá da nossa querida capital federal, Brasília. Ele vai contar muitas coisas bonitas, tá? Inclusive vai mostrar o dinheiro da época, a moeda da época. Então, vamos lá, me acompanha aí. Peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha e comente aqui embaixo. O povoado Lagoa Redonda tem cerca de 4.000 habitantes e 151 quilômetros para a capital sergipana. Seu Luiz, qual é a pessoa, seu Jorge Brauna? É uma pessoa boa, gente boa, um bom pai de família, bom avô, e bom, ele é gente distinta, né? Até que, graças a Deus, ele trabalhou muito, lutou muito, é uma pessoa muito distinta e todo mundo gosta dele aqui. Para mim, Jorge Brauna é uma pessoa das melhores de Lagoa Redonda. Foi uma das pessoas que começou Lagoa Redonda. Um dos fundadores foi ele, que quando ele chegou em Lagoa Redonda, o sitinho era 4 ou 5 casas. E hoje, aí, eu acredito que Jorge não tem uma pessoa que diga assim, rapaz, ninguém gosta de Jorge. Foi um dos melhores marceneiros que Lagoa Redonda já teve. A região de Lagoa Redonda já teve, que eu alcancei Jorge. Jorge fazia um móvel, o móvel de Jorge passava 10 anos e ele estava do mesmo jeito. E para mim, eu tenho ele como um pai. Eu adoro Jorge como um pai. Para mim, adoro ele. Eu não tenho o que dizer contra Jorge. Jorge Brauna, para mim, Lagoa Redonda é das pessoas melhores. Vou falar aqui com o Jorge Vital, né? Morador aqui também do povoado Lagoa Redonda. Gostaria de saber de você, o que você acha do seu Jorge Brauna? Jorge Brauna é um homem de bem. Não tem nem muita coisa para falar, que os meninos já falaram, mas é um dos fundadores do Lagoa Redonda. E, para mim, é uma pessoa de bem mesmo. Não tenho nada contra. Então, muito obrigado. Por nada. Já estou aqui na casa do senhor, né? Vamos chamar ele, né? Vamos lá. Seu Jorge. Seu Jorge. Opa! Tudo bem, seu Jorge? Seja bem-vindo no nosso lugar. E aí, tudo bem? Eu me sinto bem, graças a Deus, me sinto bem. Como é o nome do senhor? Osmar Moraes. Osmar Moraes. Isso. Seja bem-vindo, senhor Osmar. Eu estou pronto para, se Deus quiser, primeiramente, responder o que for possível. Muito obrigado. Eu estou aqui para isso, atender as pessoas. Fiquei sabendo que o senhor, né, trabalhou lá na construção da obra da nossa capital nacional de Brasília. Eu me sinto bem responder essas perguntas, porque eu, muito jovem, na época não era nem registrado ainda, para viajar por esse país afora, com 18 anos de idade, eu pedi meu registro a meu pai para poder viajar. Aí eu fui com destino ao Paraná. Quando chegamos na capital mineira, o colega que nós ia, aí peguemos outro destino para Goiás, para a construção da nova capital. Conta um pouco da história lá da capital nacional, como o senhor trabalhou naquela época. Saiu de caminhão, de jegue, como foi? Eu saí mais um amigo para Aracaju no dia 24 de junho de 59. No dia seguinte, nós pegamos um trem com destino à roça do Paraná, catar algodão. Quando chegamos na capital mineira, em Belo Horizonte, o trem parou, só podia viajar no outro dia. A gente procurou um hotel e nesse hotel, o amigo que eu fui com ele encontrou com um buraqueiro já conhecido dele de Porto da Folha, que eu não conhecia. E lá dentro do hotel, nós palestrando, aí surgiu a história
da construção da nova capital, mas eu nunca tinha visto falar. Aí a gente combinou, deixei uma linha que ia para São Paulo e Paraná e comprei uma passagem para uma cidade por nome de Anápolis, no interior de Goiás, fica perto da capital goiana, capital do estado de Goiás. Nós pegamos um trem até a cidade de Anápolis, e de Anápolis para a construção da nova capital, a gente foi em cima de um caminhão de cimento, na época, em junho de 59. Quando o senhor saiu daqui, o trem era a óleo ou era, como é que você diz, que era lenha? Era movido a lenha, nas estações tinha as rumas de lenha. Nós gastamos 11 dias com 11 noites daqui para chegar na cidade de Anápolis, de Aracaju a chegar lá. E chegando na construção da nova capital, tinha uma cidade, se chama Núcleo Bandeirante. E na época era onde chegava todas as pessoas que procuravam trabalho na construção da nova capital. Na época não existia casa de alvenaria para ninguém. As casas de Brasília, na época, era tudo de madeirito, era tudo de tauba e não tinha nem estrada. Eu alcancei até chegando material de avião em Brasília, no aeroporto tinha na época, era poeirão e lama. Aí o senhor se empregou como ajudante ou foi de carpinteiro? Eu me empreguei de ajudante de pedreiro. Ajudante de pedreiro. Foi. Passou quanto tempo trabalhando de ajudante de pedreiro? De ajudante de pedreiro eu fiquei 7 meses. 7 meses. Foi, mas durante esses 7 meses me tiraram de ajudante de pedreiro, me botaram para trabalhar de ajudante de carpinteiro. E trabalhando de ajudante de carpinteiro, Deus me ajudou. E eu procurei também a desenvolver. Aí comprei ferramentas de carpinteiro e fiquei trabalhando de carpinteiro. Daí a pouco, em vez de eu ser ajudante, já tinha ajudante comigo. Aí, uma certa feita, o engenheiro da obra que eu trabalhava chegou onde a gente estava, ficou conversando com a gente, um moreninho por nome Doutor Abílio. Aí eu cheguei e falei, doutor, se o senhor puder me ajudar, eu já estou trabalhando mais os carpinteiros aí, me dê uma mão, já comprei minha ferramenta, já estou, em vez de eu ser ajudante, já tenho ajudante comigo trabalhando na obra, se o senhor puder me ajudar, disse, vou lhe ajudar. Aí o escritório central me chamou e me deu a classificação na minha carteira. Eu passei de servente de pedreiro a usar esse crachá no botão da camisa. Botão da camisa aqui, ó. Aqui, como carpinteiro. Quando foi com 2 meses, eu estava ganhando 17 mil reais por hora. Aí passei de 17 a 30. O profissional carpinteiro e pedreiro era 30 e o ajudante era 17. Eu tenho na minha carteira. A metade, né? A metade do salário. Aí fui trabalhar alegre. Aí fui trabalhar alegre. Aí desenvolvi mais minhas coisas que Deus me deu. E a boa vontade do doutor Abílio, que me deu, não negou a palavra, era o poder. Abaixo de Deus era ele, a autoridade da obra. E ele me classificou, me prometeu, em vez de eu recebia, quando eu fazia muita hora, trabalhando de ajudante, eu recebia 7 contos por mês na época. O pagamento era mensal, a empresa que eu trabalhava pagava mensal. Quando eu fazia muita hora extra, eu fazia 7 contos por mês. Quantas empresas que trabalhavam lá na construção do nossa capital? Ah, meu irmão, naquela época tinha muitas empresas instaladas lá dentro. Vizinho com a empresa que eu trabalhava, a EB, ela Empresa Brasileira de Engenharia Civil, a EB. Era uma boa empresa. Eu tive o prazer de trabalhar com um casal de sócios dessa empresa, do Rio Grande do Sul. O casal de sócios se chamava Dr. Fambach e Dona Helena. Um casal de gente do poder aquisitivo, mas era junto com a gente como que fosse irmão. Aquele povo tratava a gente de uma maneira espetacular. Dr. Fambach e Dona Helena. O carro, lembro do carro de Dr. Fambach. Era uma Rural, na época. A Rural. Seu Jorge, qual foi o momento mais difícil que o senhor passou lá na obra? Senhor, o momento mais difícil, eu me senti bem lá, porque Deus me ajudou que eu
arranjei muita amizade lá dentro e só teve uma vez que o acampamento que eu morava, eu e Joaquim Marques e outros 2 amigos lá de Poço Redondo, nós se encontrou lá na construção. O senhor me perguntou a hora mais difícil, aí foi muito bom para mim, mas Deus me ajudou que eu estou contando a história. O senhor tem uma memória boa, que Deus benza, viu? A memória... Tenho que agradecer a Deus, a minha memória. Dessa idade, operado com 82 anos, e não me sai, Deus me tira daí. Enquanto Deus consentiu, eu só tenho que agradecer. E eu cheguei lá, estava um fogaréu medonho, barco tudo de madeira, isca de fogo. Aí eu cheguei, gritei o povo da obra, chegou lá, conseguiu a empurrar a porta do vizinho, tinha vigia perto. Quando chegamos lá, tinha começado o fogo pelo rádio elétrico que a pessoa deixou ligado. O senhor Jorge, o senhor ainda lembra de algum amigo, alguns amigos do senhor que trabalhou junto naquela época? Lembra de quê? Alguns amigos que trabalhou junto com o senhor? Ah, eu lembro. Fala aí o nome deles aí. Ah, olha, tinha uns amigos, tinha um amigo de Minas Gerais, da cidade de Três Corações, Minas Gerais, por nome de Tizil. Ele trabalha de carpinteiro junto comigo, eu criei amizade com esse moreno, eu tenho foto dele aqui comigo. Tem Seu João Goiano, que nós trabalhávamos juntos, pessoa de ouro. Deus lembra daquele homem. Me disse fácil, meu irmão, que seu João já é falecido. Esse aqui é o quê? É, Tizil Mineiro, esse que está aqui comigo. Aí é uma pessoa excelente, de sobra com a gente, o tratar dele com a gente, como um ser humano. E ele depositava uma confiança em mim. Esse homem, no dia de pagamento, era muita gente. Quando a gente chegava, cada um em casa, com o pagamento, um envelope amarelo, que a empresa pagava a gente com o dinheiro ali dentro. Esse homem, Tizil, ele tinha uma confiança. Ele era de Minas Gerais, mineiro. De Minas Gerais. O nome dele mesmo era como era? Tizil. Não, É conhecido por Tizil. Mas o nome dele mesmo? Não lembro. Aí, gente, você que conhece aqui o Tizil, que trabalhou junto com o seu Jorge aqui, na construção da obra da nossa capital, né, nacional, comenta aqui embaixo, beleza? Aí? É muito importante isso aqui. Tenho certeza que nós vamos receber muitos likes aí. Esse homem, nós tínhamos uma confiança um com o outro. Quando nós chegávamos do escritório com o pagamento, com aqueles envelopes, cada um ia se banhar, para cada um pegar seu destino, passar o final de semana na casa de família, na casa de amigo. Me lembra que esse homem fazia comigo. Ele pegava um envelope dele e dizia: Sergipe, segura isso aí que eu vou pro banheiro tomar banho. Enrolava o dinheiro assim, tudinho no envelope, entregava para mim, eu guardava. Quando ele vinha do banheiro, que trocava de roupa, eu entregava o envelope dele com todo o dinheiro. Senhor Jorge, isso significa o quê? Que, assim, qual é a diferença daquele tempo para hoje, assim, com relação a, sei lá, porque antigamente, quando a pessoa arranjava uma amizade, um amigo, era de verdade. Hoje a pessoa realmente arruma, mas a pessoa fica meio desconfiada. Qual é a diferença daquele tempo para hoje? Meu irmão, durante a minha idade, a diferença daquele tempo para hoje, a nação de hoje, a maioria, não posso exagerar, porque a diferença é muita, mas não é em todos, que a credibilidade do ser humano hoje, eu estava dizendo à minha esposa esta noite, aí a gente conversando, e a meu irmão Fasto ontem ali, que a credibilidade, a nação, da idade do meu filho para cá, perderam de uma maneira que a gente vê e escuta porque é o jeito, mas é uma coisa muito diferente. O respeito naquele tempo, a confiança um com o outro, a gente morando na roça, como eu me criei na roça e gosto da minha roça, quando a gente se sentia bem, quando chegava um vizinho à noite, que a gente só tinha o candinheiro, a gente sentia bem de abrir a porta para atender a vizinha para a gente bater papo às bocas de noite no interior. Hoje a gente não tem mais essa credibilidade, hoje mudou demais. É triste hoje o que a gente vê. Bom, com relação ao que nós estamos aqui, o senhor é a favor da palmada? Oi? O senhor é a favor da palmada? Da palmada? Sim.
da criança, a mãe de família da criança. Ah, aquilo era um chá dos melhores do mundo. Eu também consinto isso, porque eu levei palmada do meu pai, não estou arrependido, entendeu? Eu sou hoje o que sou um cara de respeito, graças a Deus, mas pela educação do meu pai. Olha, cidadão, eu não tive condição de estudar, eu me criei longe de escola e na roça, mas meu pai, eu acho, do tempo de meu pai e minha mãe, o jeito deles criarem os filhos, eu penso que nós não alcançamos mais não, porque as coisas mudou demais. Meu pai mais minha mãe criou os filhos. Ainda hoje eu tenho o pilão, que meu pai mais minha mãe. Tenho o forno, que quando eu nasci, quando eu me alcancei, já alcancei meu pai e minha mãe, plantando maniva de mandioca e fazendo farinha. É de não acreditar. Ainda hoje eu tenho o forno, que eu alcancei meu pai criando os filhos, fazendo a farinha, fazendo o beiju. Eu acho, cidadão, que daquele tempo, meu pai e minha mãe cuidava dos filhos de uma maneira que hoje é muito difícil a gente ver aquela credibilidade. Ô, seu Jorge, voltando lá à obra, os peão, né, como hoje é chamado, era chamado de candango. Como é candango? Olha, é tanto que eu tinha saudade de rever onde eu ajudei a construir. Aí eu falei para minha filha de Aracaju, a minha filha mais velha, que um dia ia rever onde eu ajudei a construir. Que aquilo lá para mim é uma gratidão muito grande que Deus me deu na época de eu conhecer aquele lugar. E ali é uma aula muito grande, é o mundo, a gente andando. Aí os peão chamavam de candango, é? Candango? É. Aí Sim. Eu fui lá mais minhas filhas, rever onde eu ajudei, e com intenção de ir na casa dos candangos. Os candangos. A casa dos candangos, e o tempo da gente foi pouco, que eu fui com hora marcada de voltar de avião, eu mais minhas duas filhas. O tempo da gente lá foi pouco, ainda hoje eu estava conversando mais com a minha mulher aí e correndo lágrimas, mas Deus vai me dar com que ainda eu rever aquilo lá, porque, olha, a casa do candango, o Jardim Zoológico de Brasília tem onde o ser humano olhar as coisas. O Jardim Zoológico, meu filho, da capital federal, tem onde a mãe de família, o pai de família chega lá de manhã e se entreter vendo a boniteza que tem lá. Existe de animal do mato, tem no Jardim Zoológico de Brasília. E lá tem onde a pessoa passar um tempo divertindo e olhando as coisas da natureza lá que tem. Certo. O senhor Jorge, antigamente lá os alojamentos na obra, era tudo cercado, né, de arame farpado e tinha muitos animais, por exemplo, onça, macaco, cobras. Lá do meu alcance, eu vi animal bonito lá. Lá até na Praça dos Três Poderes, que mostra hoje na televisão, em Costa daquele 28, eu ia uma vez em cima de um caminhão para a construção que eu trabalhava, passando ali naquele 28, no Congresso Nacional, e na frente, uma época de poeira, muito caminhão, e um animal do mato se atravessou na frente assim da poeira, se abestalhou, e a turma desceu e pegou de mão um veado do tamanho de um carneiro, assim, olha. Tinha de tudo. Tinha de todo o bicho do mato, o tatu canastro, o teiu, cada um teiu lá que... Onça. Tinha de tudo. Eita. Tinha de tudo lá. Era perigoso, né? Porque tinha onça, tinha cobras venenosas, perigosas. Então, trabalhava com cuidado. Aquele setor lá, meu irmão, era uma mata virgem da natureza. Ali lá tem o nome, o Planalto Central, porque lá é plano. Lá é plano, é uma coisa... Eu tive a oportunidade... Se o senhor... Eu já disse a alguém que o nosso país tem muito lugar bonito, muito lugar importante. Claro que tem. Agora, seria bom conhecer a capital federal. Pois é, com certeza, é muito lindo mesmo. A capital federal, eu tive a oportunidade de andar muito de pé dentro daqueles matos, chupando fruta do mato. Fruta do mato.
fruta do mato. E onde eu atravessava, tinha uns córregozinhos, 2 córregos de água corrente no verão, bem fininho, a gente atravessava de pé para um lado para o outro, e tinha muita fruta do mato ali. Tinha um caju do mato, a gente chupava, bom demais. Cidadão, e nesse lugar que eu andava, atravessando de um lado para o outro, dentro do cerrado, o poder público construiu uma barragem, aparentando que o senhor conhece como eu conheço, a barragem da Vaca Cerrada. É naquele feitio. Só que lá é bem comprido. É bem comprido. E essa barragem criou uma cidade vizinha ao paredão dela, por nome de Paranoá. Eu fiquei lá 8 dias, uns tempos aí atrás. Eu vi dizer que quem botou esse apelido de Paranoá, a barragem do Paranoá, foi um cearense. Por que ele botou esse apelido? Porque um dia ele estava na construção civil dessa barragem, aí veio os aviões helicópteros por cima e parava assim, ficava assim tremendo, que nem um passarinho no ar. Ele disse, ele para no ar, olha. Ele para, olha. Aí botaram o apelido de Paranoá. Paranoá. A barragem. Essa barragem tem uma coisa que precisa de ver para crer. Tem 33 quilômetros de água dentro da cidade. Eita, um mar. Um mar, como o Rio de São Francisco. Ele tem. Aqui a nossa barragem de Vaca Cerrada, senhor e senhora. Ali de cima da banca, a gente vê onde abre as 2 ramal de água assim, não é? E lá abre também, mas é muito distante. O onde ela abre, de cima do paredão, o senhor não vê onde ela abre. Onde ela abre, para lá e para cá, dentro da capital, aí é cidade e chácara por grandeza hoje. No gancho delas duas é o Palácio da Alvorada. Palácio da Alvorada. Para cá não tem mais cidade, só lá do Palácio da Alvorada para frente. Que eu morei vizinho do Palácio da Alvorada. Foi, né? Tinha... O alojamento. Hã? O alojamento que o senhor morava era lá, vizinho. Da Hebe. Da Hebe. Da Hebe. Palácio da Alvorada, o alojamento da Hebe, vizinho uma vila por nome de Vila Mauri. Sim. Que é tanto que eu fiquei com dor na alma não ter ido lá na viagem que eu fui. Sim. Onde eu morei. Hoje é a beira do lago, é água mais do Rio de São Francisco. Sim. Seu Jorge, qual era o nome da moeda na época? Da moeda? Sim. Era cruzeiro. Já era cruzeiro. O senhor falou que tem dinheiro ainda, que recebeu o salário lá né? Eu tenho aqui perante a nós, que eu recebi um pagamento uma vez em cheque para descontar no Banco Londres, e eu lá recebi o pagamento e achei uma cédula tão bonita que eu guardei, deixei de valorizar, e eu tenho ela aqui sem drobar, nunca drobei, de 1 cruzeiro e 2 cruzeiros. Pronto, daqui a pouco a gente mostra. Que lá Brasília é feito no feitio de um avião. Feitio de um avião, exatamente. Eu vi ontem, para vir conversar com o senhor aqui, eu estudei um pouco, sabe, botei lá no YouTube, no Google, vi, realmente, tem uma asa, né, que tem o lugar que o piloto fica, né, tem as asas e tudo. Na realidade, quem foi o engenheiro? O engenheiro? Ah, sim. Olha, o engenheiro que fez, né? O engenheiro, eu falo às vezes, como o senhor me perguntou, aquilo é muito gratificante. Eu não conheci pessoalmente. Foi. Eliane Maia e Bernardo Saião, os 2 engenheiros que acompanhou Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek eu conheci pessoalmente. Era o governo na época, o presidente? Era o presidente da República que fez a mudança do poder nacional do Rio de Janeiro para lá, para Brasília. Seu Jorge, para terminar aqui, a capital foi inaugurada em que ano? Olha, a mudança do poder nacional do Rio para Brasília foi dia 21 de abril de 1960. Dia de Tiradentes? Foi dia de Tiradentes, com 4 anos que começou. Brasília começou no ano que começou Lagoa Redonda. Foi mesmo? Foi. Pronto. Só não sei responder o senhor o mês. Foi com 4 anos que começou a capital federal, foi mudado os poderes nacional do Rio para Brasília, foi ordem de Juscelino Kubitschek. Não tinha nenhum prédio pronto. Tinha 11 ministérios funcionando, tudo em acabamento. Foi na época da ditadura? Olha, aí o senhor puxou num assunto que eu me lembrei de lhe dizer. Olha, na Revolução de 64, aí o senhor me perguntou um negócio atrás,
que eu não lhe respondi, não veio na mente. Sim. Na Revolução de 64, esse coroa estava lá. Estava lá, enfrentei uma barra pesada. Eita. Brasília ficou em estado de sítio. Estado de sítio, o senhor deve saber o que é. Sim. Então pronto, ficou em estado de sítio. A gente tinha vontade de correr para o lugar da gente e não podia, não entrava nem saía. Era o exército, Hein? Era o exército que estava mandando naquela época? Ah, lá ficou uma aparência assim, como quando tinha o sem terra no nosso estado de Sergipe, caminhando na rua. Fechou tudo. Eu lembro de uma fase de um cearense que trabalhava com a gente, bem simples, mas eu lembro de uma fase, posso passar para o senhor. Pode. Que ele, na época, fechou tudo. Os bancos eram aqueles lambretos na frente, não abria para ninguém. Nem entrava, nem saía dentro da capital federal. Em 64. Sim. Aí a empresa que eu trabalhava, o fichador da gente no escritório central era de uma cidade por nome de Catalão, no Goiás. Sim. E a gente não sabia do nome dele, chamava ele de Catalão. Sim, Catalão. Chamava ele de Catalão. Aí uma pessoa bem simplesinho no meio da gente, trabalhando de servente de pedreiro, aí colocou assim, ele fez até um folhetezinho e colocou, fez uma opção de tostão na época, o rapaz. Foi, né? Ele disse, vou passar para vocês, esse negócio, essa palavra, um pouco que eu lembro. Sim. Ele escreveu, disse, Brasília é terra boa, a terra dos tubarão, os bancos tudo fechado e o pobre sem ganhar um tostão. Eu indo embora de Brasília, só levo recordação do escritório central da EB, meu amigo é Catalão. Bem simples, ninguém dizia que aquele homem tinha aquela memória. Sim, aí foi inaugurado a capital, o senhor veio embora, o senhor veio para aqui, para Sergipe, aqui exatamente povoar Lagoa Redonda, e construiu, né, uma marcenaria. Trabalhou de marceneiro, como é? Foi, ainda hoje eu aprendi um pouco lá, eu sei fazer umas coisas que Deus me ensinou. Trabalhou muito tempo aqui, porque eu me lembro que o senhor fazia guarda-roupas, né, tudo, para aquelas pessoas que iam casar, né, só que hoje em dia não tem mais, né, hoje em dia ninguém quer casar mais, né. Tá, uma coisa diferente, mas eu ainda sei detalhe, olha, essa cama, que nós estamos aí em frente, a senhora sentada, eu fiz essa cama, a senhora nem o senhor acredita que tempo tem que eu fiz essa cama, não existia energia na região, eu fiz na mão. Na mão? Na mão, isso aí. Uhum. Isso aí eu fiz para minha mãe e meu pai em 1970. 1970. Foi. Fiz para minha mãe e meu pai, isso aí é feito na planinha de mão. Uhum. Isso aí o senhor aprendeu lá em Brasília? Aí, essa parte aí eu aprendi aqui. Foi, eu comecei a engatear, inventei de fazer alguma coisa. Eu ainda tenho o primeiro tamborete que eu fiz na minha vida. Daqueles encruzados assim, feito de facheiro. Eu vim embora, quando cheguei aqui, aí arranjei o casamento com essa que me casei, que já fiz 58 anos de casado. Eu estou bem com meus filhos, construí família. Minha família, a situação financeira pequena, mas tem que agradecer a Deus que todo mundo tem sua chave para abrir a porta para se deitar. Quantos filhos? Eram 11 filhos, aí faleceu um afogado na propriedade do meu pai, mas eu tenho 6 filhas vivas e 4 homens. Graças a Deus, dificuldade todos têm. Alguma coisa na família, eu acho que é poucas para não ter. Agora, que eu me sinto bem, ainda mais meus filhos, eu me dou bem com meus filhos, e daí por diante, eu tenho meus filhos, de família, por parte de pai e mãe, a situação financeira pequena, mas cada um tem sua chave para abrir para dormir. Gente, vamos tirar uma foto aqui. Naquele tempo era preto e branco, eu fumava, tá aí o cigarro, olha meu chinelinho aí, na hora que eu saí do banheiro, ele me chamou para tirar essa foto. Uhum. Foi. Tizil mineiro. Uhum. E seu João a gente não chegou, seu João nós trabalhava junto. Seu João era goiano. Pelé aqui, né? Pelé, o rei Pelé. 1900 e quanto aqui? 62. No verso dela tem tudo aí. Aqui, olha. No verso. 1962, olha. Isso aí eu recebi, gente, no pé do parlatório, no Palácio do Espaço. 1962. Olha, pai, olha.
Isso aqui é muito importante, viu? Eu vou plastificar isso aí. Um amigo nosso já me deu a dica para eu plastificar para não deixar perder isso aí. Aqui é dois 2 cruzeiros. 2 cruzeiros na época, aí. 2 cruzeiros. 2 cruzeiros, rapaz, que bonito. É isso aí. E aqui eu recebi junto com ele, um cruzeiro, olha. Nunca dropei. Isso aqui é o que? Essa construção aqui, esse negócio aqui, essa foto aqui, o que é? Ah, sim. Aí não sei lhe responder essa foto aí. Rapaz, coisa bonita, maravilhosa, viu? Olha, aqui tem uma moeda de 1929. Mais velha que Lampião. É 1920. Olha, essa aqui, achei uma outra aqui, uma moeda de 1920. Cadê a data aqui? Aqui, ó. É brincadeira. 1920, É olha. muito gratificante. 1920. Ei, rapaz. Lindo, vó. A história do senhor é muito, muito bonita, viu? Viva Deus. É muito bonita Viva mesmo. Deus. Eu tenho isso aqui ali na frente, em mármore, olha. Eu tenho que eu trouxe de lá, isso aqui. Isso aqui o que era? Isso aqui era meu título de eleitor. Título de eleitor? É. Olha que diferença do título, olha. Olha, isso aqui foi no tempo. Sim. No tempo que era, como está hoje, a campanha política da presidente. Sabe quem eram os candidatos? Sei. O homem da vassoura. Eu não sei quem é, não. Sei quem é, não. Jânio Quadro. Ah, Jânio Quadro. Jânio Quadro e João Goulart. João Goulart. Era. Sei. Dois candidatos a presidente da República. O Jânio Quadro, ele carregava ele carregava Jânio Quadro, ele carregava a vassoura aqui de lado na foto. Por que ele carregava a vassoura? É porque ele disse que era para varrer o cisco. Hoje tá precisando muito, viu? Hoje em dia tá precisando de uma vassoura Tá dessa aí. precisando, disse que era para varrer. Hoje em dia tá precisando de uma vassoura bem grande, viu? Ele ia ganhar a presidência que era para varrer os ciscos. Pois Jânio Quadro. Ele é paulista. Paulista, né? Beleza. Beleza, gente. Falei aqui com o seu Jorge Braúna, como é muito conhecido aqui em Lagoa Redonda, né? Porto da Folha, Sergipe, tá? Peço que se inscreva aí no canal, comente aqui embaixo, dê aquele joinha, beleza? E aquelas pessoas que é amigo dele aqui que ele falou, né? Do Tizil, lá em Minas Gerais, aqueles amigos dele, entra aqui em contato com a gente, beleza? Inscreva aqui, que a gente será bem gratificado e a gente responde na hora, beleza?